lindos e lindas! Como vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Ser Linda Podcast e hoje a gente traz para uma entrevista super legal Elika Martins. Ela é auditora, sócia da Grant Thornton Brasil e porta-voz da pesquisa Woman in Business, uma pesquisa que traz aí resultados mundiais das mulheres no ambiente de trabalho, equidade de gênero, e a gente aí tem muita coisa legal para a gente falar hoje. Tudo bem, Elika? Obrigada por ter vindo. Tudo jóia. Muito obrigada, Ana, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, né, desse bate-papo com vocês. Legal. Você é porta-voz da pesquisa Woman in Business, da Grant Thornton Brasil. A Grant Thornton, para quem não sabe, é uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo, né? Exato. O que essa pesquisa visa? O que vocês querem mostrar com ela? Olha, essa pesquisa eu tenho um orgulho enorme de participar, né, desde 2018, quando eu me juntei à Grant Thornton. Na verdade, é uma pesquisa de 21 anos, mas que começou em 1992 na Europa, pequenininha, e aí ela só contou 21 anos quando ela se tornou global em todos os continentes, com a nossa presença em mais de 150 países. É muito bacana porque você pode juntar e comparar o que um país está fazendo de bacana, que você pode trazer, e vice-versa, né? Aquilo que eu não posso fazer, porque não está sendo legal. Então, eu tenho um orgulho muito grande de ser a porta-voz dessa pesquisa, porque ela é rica, ela traz informações e informações de altos executivos dentro dessas empresas do middle marketing. O middle marketing é um mercado que não tem normalmente leis e regulamentos. Em alguns países sim, mas em outros não, eles caminham por si só. Então, é uma alegria muito grande poder ver esse crescimento por meio dessa pesquisa. Que bacana. E por que equidade de gênero traz melhor resultado para as empresas? Fala um pouquinho sobre isso, sobre complementariedade, né? Sobre estar alinhando aí olhares diferentes. Explica para quem está vendo agora e às vezes acha que é bobagem esse tema ou que quer entender um pouco mais. Por que a equidade de gênero é tão importante para o crescimento econômico da empresa e para o lucro, né? A equidade de gênero ela é extremamente importante, porque, primeiro, quando você tem uma equidade de gênero, você tem visões diferentes que se complementam dentro da empresa, seja ela para prestar um serviço ou para a produção de um produto. Então, quando se tem essa equidade de gênero, você consegue enxergar por todos os ângulos. Enxergando por todos os ângulos, você produz um produto feito para todos, ou presta um serviço pensando de uma forma mais completa, diferenciada. E o resultado disso é no bolso, que até então não se tinha pesquisa falando sobre isso. Todo mundo, equidade de gênero, para quê? Falam que dá melhores resultados, mas não tem pesquisa. Agora tem. Com muita alegria, eu informo que o FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, fez uma pesquisa e, principalmente em países em desenvolvimento, o PIB pode aumentar em até 23%. Por quê? Primeiro, é um produto diferenciado pensado para todos. Segundo, a equidade de gênero hoje ela é cobrada pelos investidores, também por grandes empresas, por meio de seus fornecedores. Então, hoje em dia, até uma questão muito importante para se levar em consideração é que quando você vai participar de um bid, uma concorrência para prestar serviço para uma grande empresa que tem leis, regulamentos, já tem o ESG para seguir, toda aquela regra de sustentabilidade. O ESG, para quem não sabe, dá uma explicada para a gente o que são as regras, né? Não são regras, é o protocolo ESG. É o ambiental, o social, né? Environmental, social and governance. Tá. Né? Então, você tem ali, né, dentro do ESG, toda aquela questão de uma formação sustentável dentro da companhia. E a formação sustentável é apoiando também a equidade de gênero. Tanto é que ela faz parte de uma das ODS junto com a ONU, que é a ODS 5. Né? Então, hoje, como eu estava comentando, as empresas, ela pede, né, os índices financeiros. Deixa eu saber se esse fornecedor ele tem a capacidade de fornecer para mim, né, como uma grande empresa. Hoje, os índices financeiros já não são mais o suficiente. Hoje é utilizado também, olha, você tem algum programa de diversidade, equidade de gênero, como que está o estágio da sua empresa? Hoje ele é um diferencial.
Por quê? Porque as empresas estão enxergando o resultado, a diferença nesses produtos e no final do dia é o dinheiro no bolso, Até é o porque o lucro. mercado é diverso, né? Então, ter Exatamente. complementariedade também em altos cargos, em conselhos, ajuda, querendo ou não, ao desenvolvimento de produtos que atendam o maior número de pessoas no mercado. Exatamente. E quando você vai, para uma questão, principalmente, dos jovens que estão vindo, então na nossa pesquisa até desse ano, a gente fala uma geração perdida, porque ainda vai enfrentar dificuldades, porque por mais que vai crescendo em passos lentos, a equidade se espera lá em 2051. Então quem está entrando agora, ainda vai sofrer, ainda vai lutar pela equidade de gênero. Então, essa é uma grande questão que demonstra, e esses jovens estão vindo e escolhendo. Então, a gente já consegue visualizar isso, né? Com as minhas filhas também. Então, elas pegam produtos, deixa eu ver como são testados, deixa eu ver que empresa é essa. E A origem, hoje, a né? origem, um outro dado bastante importante da questão da equidade é que pelo menos, uma mulher no mundo, né, está em praticamente 96,3% das empresas na alta liderança, pelo menos uma. E ela pode ser o caminho para trazer as outras, e isso significa que com quem eu vou negociar no futuro? Né, então, espera aí, empresas, vamos acordar e ver com quem vocês vão negociar no futuro, o quanto é importante a equidade de gênero, o quanto é importante não só para a criação do produto, mas também para os negócios em si, né, Sim. então essa é uma questão bastante importante. Legal. E eu vi que a pesquisa Woman in Business, né, na Uhum. tradução Mulheres no Negócio, ela é focada a empresas de middle market, né, a empresas de tamanho médio. E eu queria, né, surgiu uma curiosidade aqui, por que focada em middle market, né? Por acaso as mulheres então começam na mesma forma que os homens e elas vão perdendo espaço no decorrer desse crescimento profissional, é isso? Não, não. É porque o middle marketing são as empresas médias. E as empresas que a gente acredita como Grant Thornton, que além de ser o nosso foco de negócio no mundo inteiro, é o middle market que mais vai crescer no mundo. Então, por diversas pesquisas, o middle marketing é o que mais vai crescer, porque as grandes empresas já chegaram numa maturidade. Então, o middle market ele vai buscando crescer cada vez mais, até 2030, uma expectativa de crescimento bastante importante, quando você olha as pesquisas mundiais. E por que, né, esse foco? Além de ser a empresa que mais vai crescer, então, se ela vai crescer, que ela cresça estruturada. E essa pesquisa, apesar de sermos uma empresa de consultoria, ela entregue à sociedade, né? A gente tem também um material bem bacana, que é como implementar essa pesquisa dentro da sua empresa. E esse material ele tem pilares ali de como desenvolver, de como implementar. Isso é gratuito, ele fica no nosso site, né? E é entregue para a empresa. A gente entrega como sociedade, né? Para ajudar a sociedade, por meio dessa pesquisa e por meio de como implementar, dos passos, para chegar lá e para incentivar o mercado como todo, né, a alcançar a equidade de gênero. Que legal. E como é que estão esses números, né, no Brasil e no mundo? Como tem crescido ou não, nos diversos continentes? Uhum. Então, no Brasil, nós chegamos a um percentual na contramão do mundo de 36,7%. Então, isso é muito importante para a gente, é um percentual muito bacana. Já a média global é de 34%, porque tem alguns países ali, como a Ásia Pacífica, que puxa um pouquinho para baixo, que o governo já tem buscado implementar ações para a equidade de gênero, mas ainda caminha em passos lentos, né, e com um percentual para baixo, puxando então a média global. Já o sul da Ásia já não, ele já teve ali questões importantes no passado, como a questão da maternidade, de criar meios para ajudar as mulheres que estavam retornando ao trabalho, com escolas, com berçários, acessíveis a essas mulheres. Então, isso ajudou no aumento desse percentual em cargos de liderança e também para aquelas empresas que são listadas nas bolsas de valores, que têm suas ações negociadas, ela implementou
uma transparência na forma de apresentar quanto que eu tenho de equidade de gênero dentro da minha empresa de forma anual, junto com suas demonstrações financeiras. Então, isso ajudou bastante a mostrar o quanto buscava o crescimento de forma transparente e, ao mesmo tempo, né, as mulheres conseguiram chegar lá e com o suporte também do governo e das empresas que se uniram com esse objetivo. Que bacana. Então, empresas que promovem a equidade de gênero, hoje elas têm um valor agregado de mercado, elas têm um diferencial competitivo. Então, isso também é legal, né? De estar falando aí para as pessoas que empreendem, donos de empresas ou grandes cargos. E você falou em 39% no Brasil. É 39 ou 35? 36,7%. 36,7%. Esse número é relativo a quê? Essa é a média de mulheres em cargos de liderança, C-levels, né? Então, diretoras, CFOs, CEOs, CIOs. Infelizmente, nesse último ano, a gente teve uma queda de 0,4 comparado com o ano passado. E uma queda ainda maior quando comparado com a pandemia. Na pandemia, teve um aumento representativo de mulheres em cargos de liderança, principalmente as diretoras de tecnologia. E, infelizmente, nesse período da pandemia para cá, o retorno da pandemia, houve uma queda. Talvez porque as empresas, né, pela nossa pesquisa, pelo que a gente tem identificado, as empresas não estavam preparadas para receber essas mulheres por meio de um trabalho híbrido, né, também a questão muito importante cultural dentro da companhia. Então, isso se agravou um pouco e teve uma queda em relação a esse percentual, principalmente em CIOs. E por que você acha que a pandemia potencializou, né, essa busca pela equidade? Você acha que as mulheres se adaptaram melhor no home office do que os homens? Sim. Por quê? Porque na minha cabeça, teoricamente, ela agrega mais valores, né? Ela está trabalhando ali em casa, com o filho, com a casa, mas eu achei muito interessante que não, que na verdade isso potencializou essa questão, né? Isso. O quanto mostra também esse diferencial para a mulher, né? Ela conseguiu ali trabalhar e fazer os seus afazeres domésticos, digamos assim, né? Então, ela conseguiu entregar com qualidade, né? E conciliar muito bem o trabalho profissional com o pessoal, com a casa. Muitos relatos não foi fácil no começo, mas depois elas conseguiram se adaptar facilmente, né, e mostrar um valor no trabalho entregue. Então, isso fez com que aumentasse o percentual de forma representativa na pandemia. Super interessante isso. E você falou que até 2051, a meta é que 50% de altos cargos ou de liderança sejam ocupados por mulher. Por que 2051? Essa é uma média, né, quando a gente coloca na nossa escala de pesquisa de 21 anos, com o crescimento que está nessa escala, se a gente continuar nessa média, só em 2051 a gente chega nesse percentual. Né? É uma longa jornada. Né, é uma longa jornada, melhor do que a expectativa da ONU, né, que fala em 130 anos. Sim. Já falou até em 300. Nossa! Então, caiu para 130, mas ainda há uma preocupação grande, né, de ter uma retração desse percentual, como aconteceu nesse último ano. Sim. Então, as empresas precisam buscar, né, caminhos, meios para que não ocorra uma queda, e sim um crescimento, que é o mais esperado. Né? Sim, e você também comentou numa das suas falas que existem países que têm leis que promovem a equidade de gênero. Uhum. Que leis são essas e que países são esses? O que essas leis falam? Uhum. Olha, isso começou lá atrás, por exemplo, na África, teve um crescimento bastante representativo, que foi um programa interno que eles identificaram qual era o maior problema da África. Era a questão da violência doméstica e do assédio sexual. Então, há 10 anos atrás, eles começaram um trabalho forte e fez com que as mulheres conseguissem, então, a chegar no mercado de trabalho e, consequentemente, nos cargos que elas tanto almejavam. Mas a África também é substancialmente, em termos de percentuais, diretoras de RH. Lá ainda precisa de um trabalho grande para todas as diretorias, né? Para todas chegarem naquela profissão que elas desejam.
Já na Filipinas, teve também uma representatividade muito grande mudando o código de governança corporativa, como eu comentei. Então, a governança, né, que é por meio da sustentabilidade, ela buscou ter pelo menos estabeleceu uma meta de 30% de mulheres em cargos de liderança nessas empresas que são empresas públicas, que têm suas ações negociadas, né? Agora, recentemente, vários países tomaram a frente também em relação à questão da sustentabilidade, porque ela se tornou lei para vários países, como Irlanda, né, os Estados Unidos. Então, ele já vai ser parte dos relatórios de sustentabilidade agora para os próximos anos. O Brasil também. O Brasil também, ele entra agora no S1, S2, que são 2 relatórios de sustentabilidade, já exigindo toda a questão de sustentabilidade e muito mais que isso. Não é mais aquele relatório que as empresas iam lá e, eu fiz isso, aquilo e aquilo outro, e ninguém auditava. Agora não. Por meio do IFRS, que são as normas internacionais, o S1 e S2, é exigido ali a auditoria desses relatórios. Você fez? Deixa eu ver o que você fez, né? Deixa eu ver a evidência do que foi Sim, feito. transparência, A né? transparência. Então, é um relatório muito mais transparente, muito mais confiável do que aqueles que tínhamos até então. Sim. E existe algum país hoje que lidera, que é modelo de equidade de gênero nas empresas? Sim, tem a Filipinas, né, que ela é bastante Olha representativa, ela só. tem um percentual, ela sempre é a primeira no mundo, justamente por isso, por essa mudança no código de governança corporativa. Então, isso fez com que impulsionasse essas empresas de capital aberto e, consequentemente, as outras que estão vindo juntas, né? Então, você consegue ver ali cobranças, principalmente por meio de fornecedores. Então, clientes e fornecedores estão cobrando, né, de toda a cadeia. Isso é muito bacana, porque fazer crescer toda a cadeia, a responsabilidade, não só interna da empresa, mas com a sociedade. Então, isso faz uma transformação, isso faz um crescimento de fato. Que legal. E você acha que a equidade de gênero, ela ajuda a mitigar a violência doméstica e a violência contra a mulher? Sim, eu acredito que sim, porque a mulher se torna independente, né? Quando ela consegue chegar no mercado de trabalho, ter a sua renda, trabalhar com a sua renda de uma forma séria, ela consegue sim ser independente, porque a violência você vê muito em mulheres que são dependentes dos homens, Que né? não conseguem Que sair não daquela conseguem situação. exatamente sair daquela situação. Então, elas estão naquela situação e não conseguem, por exemplo, sair da casa, porque não tem meios, né? Não tem renda. E isso é muito triste. Muitas vezes a gente enxerga não só também no meio social, onde as mulheres não têm condições de chegar lá, mas em meios sociais que têm a dependência em si, seja ele, né, do mais simples para ali o mais, vamos dizer, você não tem como você dizer qual é o meio social. Não, sendo dependente, ela pode se tornar uma violência. Pode, não é todos os casos, né? Maravilha. E para as empresas que estão começando esse processo agora, existe alguma Uhum. cartilha que para ser seguida, algum processo? Uhum. Sim, tem um trabalho que a gente fez junto com esses executivos no mundo inteiro, muito bacana. É uma cartilha que chama Blueprint for Action. Ela tem ali os pilares de como implementar dentro da empresa, né? Começando do recrutamento, olhando toda a pirâmide e começando do recrutamento, por níveis de cargo, e ali monitorando cada cargo, cada nível, e também buscando por meio de treinamento, coachings. Então, monitorar a carreira para não chegar lá em cima, eu não tenho na minha pirâmide outra pessoa para colocar no lugar. Então, ter uma escala completa. Legal. E falando ainda de maternidade, né, que a gente comentou um pouquinho ali atrás, Uhum. a maternidade é um impeditivo para esse crescimento em algumas empresas? Olha, hoje eu acho que assim as empresas já estão mais adaptadas do que no passado.
eu não sei se a maternidade é um impeditivo para as empresas ou na nossa cabeça, muitas vezes, tá? Porque eu confesso, quando eu estava grávida das minhas filhas, né, a primeira, assim, eu sempre tinha resposta para tudo, eu sempre achava o que a outra pessoa estava pensando. Uhum. E foi muito engraçado, porque eu trabalhava numa empresa auditoria até pouco tempo atrás, era substancialmente por homens, né? Então, eram poucas as mulheres sócias, inclusive, né, aqui no Brasil e no mundo. E eu grávida ali, pensei, acho que eu não vou dar conta, não sei se eu vou conseguir, não sei como vão me enxergar daqui para frente. Quantos anos você tinha na sua Eu primeira tinha vinte e maternidade? sete quando eu tive a Júlia. Eu fiquei grávida com 26, né? E tive ela com 27 anos. E foi engraçado que eu fui conversar com o sócio e eu sentei na mesa dele e falei assim: nossa, ele. Acho que ele vai falar para mim, né? Vai cuidar da sua filha, né? E ele falou para mim: vai cuidar da sua filha, mas volte, porque eu estou te esperando. E não faça o que a minha esposa fez, porque ela parou de trabalhar para cuidar das filhas e hoje ela não consegue retornar. E hoje minhas filhas estão estudando fora e ela está sozinha em casa. Sim. E então não faça isso. Tente balancear de uma forma ou de outra para manter os dois. E assim eu fiz. Eu saí de lá tão feliz porque eu achei que eu fosse ter respostas negativas e, no entanto, eu tive Um acolhimento. um acolhimento que foi muito bacana. Que legal. Porque eu acho que tem esse fantasma, né, Tem. da mulher que engravida, assim, engravidou aos 26 anos, né, no ápice aí da energia, do trabalho. Tem esse medo de carregar. E agora? Como é que vai ficar a situação profissional? É um dilema externo, mas é também interno da É mulher, né? interno, Essa exato. culpa e essa complexidade de alinhar novas jornadas. E aí eu te pergunto, você escreveu um livro dedicado a isso. Você colaborou em um livro, né, que chama E Maternidade e Carreira. Do que fala esse livro, Érica? então esse livro são várias coautoras, né? E eu fui uma das escolhidas. Eu fiquei super feliz em participar desse livro e compartilhar um pouquinho. São histórias muito bacanas de várias mulheres de diferentes áreas. Então, bacana é isso. Não é só auditoria, tem diferentes áreas, tem empreendedoras, eh, tem engenheiras. Então, isso mostra que todas elas conseguiram, né, de uma forma ou de outra conciliar e manter, né, uma boa relação com os filhos. Até no começo, quando eu tive a Júlia, eu fiquei com medo, né? Logo depois a Giovana, a Júlia completou um aninho, eu falei, eu já vou ficar grávida da Giovana, porque daí já tem as duas e paro, né? Por aí. E assim eu fiz. Elas têm diferença de 1 ano e 8 meses. E aí eu fiquei com medo. Passado uns 2 anos, eu falei assim, poxa, será que eu estou dando atenção o suficiente para as minhas filhas? Cheguei até aí numa psicóloga junto com o meu marido, e a psicóloga falou para mim, olha, não adianta você ficar o dia inteiro em casa, no celular ou fazendo outras coisas. Se você sentar 15 minutos com a sua filha, numa noite ou numa manhã, procurar fazer atividades com ela, é o que vai ajudar, né, essa criança a enxergar em você a maternidade de fato, a sua atenção a ela. E assim eu fazia, né, o tempo todo. Era até engraçado, porque eu buscava fazer atividades físicas com elas. Cheguei a fazer até tecido acrobático, nem imaginava que eu ia subir É o que a gente num chama de tecido. quality time, né? O tempo de É, qualidade não é o quanto, mas é o como ali, é o né? como, exatamente. Esse é o mais importante, né? Porque eu ficava o dia inteiro em casa, aí chegava, elas ficavam felizes, mãe, vamos jantar, vamos conversar. E hoje elas são minhas confidentes. É até engraçado. Hoje eu converso muito com elas. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu converso com o meu marido, converso com as minhas filhas. E eu falo, gente, hoje eu não acredito. Eu olho assim, elas falam, mãe, eu tenho um orgulho de você, que você trabalha. E eu vejo isso em outras mães, como é diferente, elas, né, não dão tanta atenção. E isso é muito bacana, isso é gratificante Sim, para claro, mim, sabe? com certeza. E acho que também um parceiro, né? Um pai que também apoia a mulher nessa jornada, porque a cobrança, como eu falei, é interna e externa, né? E Às vezes a externa. cobrança maior é da gente, a nossa culpa. A gente tá lá trabalhando, mas tem a responsabilidade em casa, tem que voltar, tem que não sei o quê. Então, isso também acho que é um trabalho tanto pessoal quanto do casal e também dessa rede de apoio, né? Contar com a rede de apoio Isso. e se permitir a pedir ajuda, que também pra gente às vezes é difícil, né? É.
Exatamente. Isso é muito importante. A gente não pode abraçar o mundo, né? A gente precisa de ajuda, a gente precisa de rede de apoio. Não que eu tive, né, questões ali, eu tive desafios ao longo do tempo, né? Nem tudo são flores, são maravilhosas, né? Mas eu aprendi com esses desafios de que o diálogo ele é muito importante. O meu marido sempre me ajudou muito, mas por quê? Por uma questão de diálogo, né? Em momentos em que ele estava atarefado, eu estava ajudando. Em momentos que eu estava atarefada, ele me ajudava. Então, essa comunicação é muito importante. É aquele tal negócio que é combinado não sai caro. Então, assim, alguns combinados são importantes para que tenha a ajuda de ambos os lados. E foi muito bacana. Meu marido, eu brinco com ele que eu falo que ele é pai e mãe, né? Então ele me ajuda demais e eu agradeço muito. E talvez por esse tempo que eu dei a ele também, esse tempo de, olha, hoje eu vou praticar um esporte com as meninas, vamos praticar junto. Amanhã vamos tomar um café. A gente usa muitos finais de semana para andar de moto, tomar um café em cidades vizinhas. É o dia dele. Então é Sim, o combinado ali, sim. né, Porque o com papel de ele. mãe é apenas mais um papel que a gente exerce, né? Exato. Marido, executiva, empreendedora, mãe. E uma vez eu estava lendo, fiquei pensando nisso, né? Que, na verdade, bom, quem faz a criança é o pai, a mãe, a paternidade também tem que Exato, é ser, muito né? Às vezes a importante. gente acha, a responsabilidade da criança é da mãe, né? E falava que a gente tem mania de falar que o pai ajuda, né? Mas, na verdade, o pai, né? É óbvio que isso é muito intuitivo, é um pouco mais lá, às vezes um pouco o pai cuida mais, às vezes a mãe cuida mais, mas o certo é a divisão do trabalho, né? Exato. E essa divisão é combinada por cada casal, por cada Uhum. pai, por cada mãe naquela família. Mas eu fiquei pensando nisso, né? Porque às vezes a gente escuta algumas frases do tipo, ai, o fulano, meu marido me ajuda muito, né? Ele é um ótimo pai. E às vezes a gente fala, tá, mas calma aí, não é só ajudar, né? É a divisão das É a tarefas de divisão, acordo ali com cada casal, com a dinâmica é. pessoal de cada casal, né? Porque é necessário dosar, né? Não adianta você só deixar, porque chega uma hora que cansa. Então você tem que dosar, você tem que, né, chegar ali, vamos dividir aqui, né? Eu faço isso, você faz aquilo. Ah, hoje eu estou enrolada aqui, não, tudo bem, eu te ajudo com isso, né? Usar os finais de semana para fazer atividades juntas na cozinha, que é muito gostoso, né? Para passear, enfim, criar ali ações e atividades em conjunto que é gostoso para todo mundo e todo mundo fica feliz, né? E é saudável, faz Sim, o bem. mais importante é É, isso, é. né? E você trabalhou até quantos meses de gravidez? Estou curiosa aqui. Então, eu trabalhei até os finalzinho, porque as duas nasceram de 8 meses, com 34 Apressadas. semanas, apressadas. Elas nasceram um pouco antes. Naquela época, a licença eram de 4 meses, então eu já voltei na sequência, né? Então, elas foram para o berçário, uma foi com 4 meses, a outra com 3 meses e meio para adaptação. E não me arrependo, porque foi muito bom para o desenvolvimento delas. Essa atividade junto com outras crianças, né? E ao mesmo tempo ali eu não deixei. Na época, minha família, minha sogra queria ficar. Eu falei, não, a filha é minha, ela vai ficar quando eu realmente precisar. Então, às vezes, precisa levar para o médico, alguma coisa assim, a minha sogra me ajudava. Eu chegava na sequência, alguma coisa assim. Então, assim, foi um suporte familiar muito Que bom. legal. Não é todo mundo que tem gente que não tem família perto, então E não é se todo torna mundo que mais aceita, difícil. né, Érica? Porque eu também acho que a mulher precisa trabalhar isso também internamente, né? De É, aceitar ajuda e aceitar a ajuda da forma que ela vem, como a pessoa pode, né? Acho que é um desafio também pra gente, isso. né? Se desenvolver nesse sentido. Exatamente. Aceitar, eu confesso que a minha sogra queria ficar com as filhas. Eu falei, não, porque senão torna um peso. No começo era uma alegria, né? Sim, Quero ficar. Depois vira aquela obrigação todos os dias. Então eu fui firme, não aceitei, mas eu, sempre que ela queria pegar as meninas, eu deixava. Pode pegar, pode ficar com ela um dia aqui, outro dia ali. Então isso foi muito bacana, porque não se tornou um peso para ela, não prendi ela, né? Porque eu falei, não.
Você tem que aproveitar a sua vida, Sim. né? Como avó, né? Como avó, exatamente. Sim. Sem aquela responsabilidade diária, né? Sim. Eu também li que alguns países, eles contam com a licença paternidade, né? Não só a maternidade. Nós temos na Grand Thornton a licença É? paternidade No também. Brasil, isso é obrigação ou não? Não é obrigação, né? Mas muitas empresas já estão seguindo a licença paternidade. Isso é muito bacana de se ver, porque, por exemplo, na Grant Thornton, ele pode tirar a licença paternidade em até um período de tempo. Ou seja, naquele primeiro momento que a mulher retorna da maternidade, está toda a família lá, né? Querendo ajudar. Ele tem que se adaptar a muitas coisas novas, Tem que se né? adaptar Desafios. a desafios, coisas novas, e aí ele pode não tirar naquele momento, porque já tem mãe, já tem Sim, sogra, tá tudo ali. E ele pode tirar depois, a hora que todo mundo vai embora, e aí, né? sim. Eu preciso de ajuda. Ou que a mãe então- volta e ele pode também suprir. Exato, Que legal, exatamente. Então, interessante. isso é muito bom para ajudar e também para aqueles homens que almejam ter filhos adotados, enfim, isso é muito bacana. Que Isso legal. E no Brasil, então, isso não é lei, isso é opcional de cada empresa, é correto? opcional, Já existe alguns países que levam isso a sério, da licença paternidade ser igual à da mãe ou não? Não, ainda não, ainda não. Mas são iniciativas mesmo vindo dessas empresas. Bacana. Eu tô aqui com o livro Maternidade de Carreira, Mulheres, Mães e Empresárias, a rotina entre a vida pessoal e profissional. Para quem quiser saber mais, a Grant Thornton apoiou. É um livro que a Élica colaborou e tem também outras mulheres, né, Élica? Conta um Sim. pouquinho pra gente o que as pessoas vão encontrar aqui. Vão encontrar diversas histórias, não só a minha, né? História de mulheres empreendedoras, engenheiras, outras áreas onde tem um desafio maior para a mulher também. Então, é uma diversidade muito grande. Então, nesse livro, ele é rico por conta disso, né? A história de diferentes mulheres, de diferentes áreas, e cada uma, né, com o seu jeitinho, mas que conseguiu ali conciliar a maternidade e a carreira. Que bacana. E esse livro foi escrito em 2021, né, Élica? Isso. E aí, em 2023, você volta aí a atacar de escritora e Isso. lança o livro Liderança Destemida. Vamos Isso. falar então um pouco sobre liderança feminina, que também é um assunto muito legal. Você fala nesse livro sobre 5 valores e aprendizados que você considera essenciais para uma liderança efetiva, né? Isso. Eu vou ler um por um e eu queria que você falasse um pouquinho. Tá. O primeiro deles é tenha fé. Por quê? Tenha fé porque o mais importante é a gente acreditar e ter fé naquilo que a gente tem como propósito de vida. Então, o meu propósito é trabalhar dessa forma, é buscar dessa forma. Então, eu tenho que ter fé com todas as minhas forças naquilo que eu quero para mim como vida. E a cada passo dentro da minha carreira é buscar essa fé de uma forma muito sincera e muito forte mesmo, né? E isso me mostrou porque eu entendo que tudo aquilo que a gente faz não acontece por acaso, sempre acontece porque, de alguma forma, ele entrou no seu caminho, você tem que aproveitar, você tem que enxergar os sinais, uma oportunidade. E a fé, ela te mostra essas oportunidades. E quando você tem fé naquilo que você busca de uma forma muito mais tranquila. Você acha que a fé abre nossos olhos, ela traz maior sensibilidade no sentido dos sinais ali. Eu também acredito muito nisso, por isso que eu perguntei, eu adorei. Número 2, conecte-se com a natureza. Para mim é muito importante a conexão com a natureza. Cada mulher tem a sua conexão e tem que buscar essa conexão. O que é melhor para mim? Tocar um instrumento, fazer um esporte. Eu adoro um esporte também, adoro correr. Reseto a minha mente, eu falo que é muito bom, mas a conexão com a natureza me renova. Então, quando eu tenho que tomar uma decisão muito importante, eu saio, eu caminho, eu converso com as plantas, eu adoro os animais. Então, a conexão com a natureza, para mim, é algo assim que me renova. E isso é muito importante. De olhar para o céu assim e ver como que o céu está naquele dia. Essa conexão com a natureza, ela me faz muito bem, ela me renova. Recarrega, me né? recarrega. Recarrega as baterias. E eu acho que aqui ainda eu vou me arriscar a completar.
conecte-se com a natureza e com a sua natureza, Com a né? minha natureza, exatamente. Eu até brinco que nos arquétipos eu sou muito Artemis. Muito, muito. De conversar com os bichos mesmo, de salvar os bichos. É até engraçado, interagir. né? De interagir. Que bacana. Número 3, tenha a família como base. Exatamente o que a gente conversou aqui, né? A família é a base de tudo, né? Eu falo que eu sou quem eu sou hoje por esse ambiente familiar que eu tenho e que também eu ajudei a criar, né? De, de conexão, de estar presente nos momentos importantes, de ter essa interação com a família, de acordos, né? De conversas, de suportar a minha família para que ela me suporte também. Então, a família é a base de tudo. Então, eu agradeço muito meu marido, minhas filhas, porque é a minha base familiar. Nos momentos mais difíceis, eu estou ali. Quem que vai me acolher? Minha família, né? A família é tudo, porque o emprego você pode até mudar de um para o outro, de uma empresa para outra, mas a família, ela tá ali naqueles momentos que você mais precisa e nos momentos de alegria, né? Cultivar os laços familiares, Isso. né? Número 4, tenha humildade. Humildade para quê, Érica? Ter a humildade é muito importante em tudo que se vai fazer, em termos principalmente profissionais, de ouvir, né? Não é porque eu já tenho mais de 24 anos de experiência que eu não vou ouvir quem está vindo. Porque quem está vindo vem com ideias que talvez eu nunca tenha pensado. E que isso seja tão importante, um aprendizado para mim também. Então, ser humilde o suficiente para ouvir a todos. Ouvir A a escuta é todos. um dom, A né? escuta é um dom. E muitas vezes para admitir erros, porque a gente erra, somos humanos, né? De dar um passo para trás e falar, poxa, eu não devia ter feito isso, mas eu fiz agora, como reparar o que fazer, né? De pedir desculpas, de ser humilde o suficiente e também ser humilde o suficiente até para, né, ali um feedback com os próprios colaboradores. Não é, eu já passei, lembrar que eu já estive no lugar deles. Sim, e é assim, eu acho que cada vez, eu acho que tá mais difícil as pessoas pedirem desculpas, né, Isso. nas relações, e tô falando das relações também corporativas, de fornecedores, né, porque o errar vai acontecer. E Vai. às vezes o que a gente espera é apenas assim, olha, desculpa, eu errei e vamos em frente, vamos corrigir isso. Mas o que eu vejo hoje é que as pessoas estão muito reativas, no sentido de quererem de repente persistir naquilo, ao invés de dar um passo para trás e seguir, né, com força total. Então, eu acho realmente humildade é uma coisa que precisa ser trabalhada em todas as áreas, não só na liderança, né? Exatamente. Mas sem benevolência, né? Ou seja, eu vou dar um feedback, é importante a pessoa sentir que aquilo foi de coração aberto, porque se eu estou dando um feedback é porque eu acredito na pessoa. Eu sempre falo isso, porque senão eu nem dava o feedback, né? Não servia mais. Se eu não confio, não serve mais. A confiança é a base de tudo. E por que eu falo essa questão da benevolência? Porque, às vezes, as pessoas pensam, vai passar a mão. Não é passar a mão. É você mostrar aonde está o erro, mas muito mais que mostrar o erro, é mostrar o caminho para chegar lá. Né? É dar a mão e falar assim, vem aqui que eu vou É te liderar, ajudar. de fato. É liderar de fato. Exatamente. É mostrar o caminho de uma forma construtiva, né? E o número 5, ame seu trabalho, mas cuide-se em primeiro lugar. Sim. Se você não se cuidar, não tem trabalho, não tem vida, não tem nada. E a culpa vai ser de todo mundo, menos sua. Então, vai chegar uma hora que você, naquela roda, né, que eu brinco, que eu falo que é a roda de hamster, você está correndo, 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 você cai da roda, coloca um outro lá no seu lugar. E aí? O que você fez da sua vida? O que você empreendeu? O que você fez para a sua saúde, para a sua família e para o seu trabalho? Nada. Porque você ficou naquele caminho sem fim. Então, se você se cuidar, fizer um esporte, né, Saúde cuidar física, da sua saúde mental. saúde, né, da sua aparência, até, né, com exames, tem pessoas que eu converso, faz 5 anos que eu não vou ao médico. Eu falo, pelo amor de Deus, gente. Você em primeiro lugar. Você em primeiro lugar. Porque se você se cuida, você fica bem. Né? Se você pratica um esporte, não tive tempo. Você cria o seu tempo. No dia seguinte, você estará com a cabeça bem melhor para criar, para ter ideias.
Isso faz uma diferença absurda na vida de todo mundo, não só das mulheres, né? Sim, vai somando e no final, né, na velhice, a gente Sente. usufrui, né, É, das escolhas do é passado. bem isso. Você corre, corre, corre para ganhar o seu dinheiro. Aí chega lá no final, você corre, corre, corre para pagar pela sua saúde. Sim. Então, por que não se prevenir agora, né? Investir, né? Eu falo que saúde é um Investir. investimento diário ali. Você está botando Exato. ali seu dinheirinho em formato de Exatamente. mobilidade ou de tempo, enfim. Hum. Então, Élica, esses são os 5 valores e aprendizados que você considera essencial para uma liderança. Vou aqui até repetir. Tenha fé. Vou repetir. Tenha fé. Conecte-se com a natureza. Tenha a família como base. Tenha humildade. Ame o seu trabalho, mas cuide-se primeiro de você. Mas cuide de você primeiro. É isso, Isso né, aí. Érica? Agora eu estou analisando aqui, todos esses 5 pontos são soft skills. Você acha, então, que o líder do futuro ele tem que se autodesenvolver mais do que habilidades técnicas? Sim, sim. Porque habilidades técnicas você encontra na IA, no livro, né? Agora, um líder preparado, um líder que ele enxergue, né? Que ele consiga criar e enxergar de uma forma diferenciada, ele precisa de um equilíbrio. E o equilíbrio se encontra por meio, né, desses pontos super importantes na vida da gente, que é se cuidar principalmente, né? A fé que é uma coisa que já vem minha desde a raiz. Você sabe o significado do meu nome? O Não. Élica. Meu pai abriu, a minha vizinha, a filha da vizinha nasceu primeiro, colocou Érica. E aí meu pai falou, e agora? Eu ia colocar Érica, o que eu vou fazer? E ele foi, né? Ele era cristão, ele orou e abriu a Bíblia. Ele abriu a Bíblia e encontrou em 2 de Samuel o Élica, um guerreiro escolhido por Davi. E depois de um bom tempo que eu fiquei sabendo, e é assim que eu me sinto, Que lindo. né? Uma guerreira que tenta equilibrar da melhor forma possível, se cuidando, buscando se conectar com a natureza, que é uma riqueza muito grande que a gente tem, e com a família. Sim, e sempre trazer esses 5 itens nas suas decisões, seja profissional, pessoal, em qualquer lugar. Mas olha, Liderança Destemida é o livro aqui que a Élica colaborou, para quem quiser mais interesse. O que mais que fala o livro, Élica? Dá um spoiler aqui pra gente. Então, ele tem um prefácio maravilhoso da Renata Vick, né? Que a Renata construiu a Copenhague junto com o pai dela, fez, né? Deixou um legado maravilhoso. Tem também outras mulheres, mulheres empreendedoras, mulheres de diferentes áreas, da área imobiliária, segmentos de energia. Então, tem vários segmentos também que cada uma conta, né, a sua forma de liderar. Porque cada um tem o seu jeitinho, não é seguindo o outro, é aquilo que a pessoa se sente bem e é aquilo que a pessoa se sente como segura para tomar uma decisão e que sinta bem na sua vida pessoal também. Maravilha, Érica. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu acho que a gente conseguiu contribuir demais com essas mulheres aí que estão nessa fase de maternidade, que trabalham, que querem empreender. E só tenho a agradecer você. Eu sei que a sua agenda também é lotada. Você saiu lá de Campinas só para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada de coração. Para quem se interessou pelo trabalho da Élica, pode deixar seus contatos aqui. A gente vai colaborar nossos reels aqui com o Instagram da Élica para você ficar por dentro e atualizado de tudo que ela trabalha, tudo que ela estuda e pesquisa. Mas deixa um recado aqui para as mulheres, né, de coração aí. Que conselho que você daria para essas mulheres? O conselho que eu dou é se cuide, busque aquilo que te faz bem, tenta levar a vida de uma forma mais leve em tudo que for fazer, seja no trabalho, seja na família, busque uma forma mais leve. E para me encontrar nas redes sociais, então por meio do LinkedIn ou Instagram é Élica Martins mesmo, né? Élica com L. E muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com você. Eu fico muito feliz em poder apoiar esse crescimento. Crescimento mesmo. Eu fico muito feliz em poder apoiar e também em poder trazer para outras mulheres, né, um pouquinho, né, que seja daquilo que, de repente, pode ajudar
em algum caminho, em algum momento da sua vida. Maravilha, foi ótimo, obrigada mesmo. Muito obrigada. Lindos e lindas, terminamos aqui mais um episódio do Pode Ser Linda Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, ajuda a gente a entregar conteúdo de qualidade para o maior número de pessoas que você conseguir, tá bom? Um beijo, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Érica, obrigada de verdade, Obrigada, tá? Foi espero que ótimo. você tenha gostado.